Boa noite, canal Força Educação. E hoje eu não estou aqui como professor Paulo, mas eu estou aqui como consultor jurídico, aí advogado Paulo, doutor Paulo para alguns. Bem, gente, eu estou aqui para comentar sobre a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em resposta a duas ADIs, né, a duas ações diretas de inconstitucionalidade. Uma motivada pelo partido Rede Sustentabilidade e outra motivada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química. As duas ADIs contestavam a validade e, principalmente, contestavam a constitucionalidade da lei, a nova lei da terceirização no Brasil, de 31 de março de 2017, né? Precisamente sancionada pelo presidente Temer durante o seu pequeno governo, né, de pouco mais de 2 anos. O que eu tenho a falar sobre essa decisão e o que significa essa lei de terceirização? Em primeiro lugar, no Brasil já existia uma lei do trabalho temporário que era aplicada subsidiariamente para a terceirização, que era de 1974, a Lei 6.019. E essa lei já falava sobre as possibilidades do trabalho temporário. Com a nova lei da terceirização, esse trabalho temporário passa a ser muito melhor esclarecido nesta lei. Por exemplo, nova lei da terceirização, o trabalho temporário ele não mais pode ser exercido somente por 3 meses. Não, agora o trabalho temporário, a contratação temporária, ela pode ser efetivada por inicialmente 180 dias e prorrogada pelo período de 90 dias, totalizando 270 dias, algo próximo a 9 meses. O que significa isso? Significa que uma determinada empresa que, nas condições de imprevisibilidade, como diz o artigo, aconteceu uma situação, um galpão pegou fogo e a empresa perdeu todo o seu estoque, ela pode contratar trabalhadores terceirizados, inicialmente pelo prazo de 180 dias, equivalente a 6 meses. Não deu conta de toda a demanda da empresa. Estamos na época natalina, por exemplo, que é uma época de grandes vendas no mercado nacional. A empresa pode prorrogar esse contrato por mais 90 dias. Esse contrato ele tem a seguinte característica também. Não é contrato de experiência. Não existe a cláusula de experiência que é efetivada somente para contratos diretos ou contratos, como nós conhecemos, sem prazo determinado dentro da lei trabalhista. Significa dizer, por exemplo, que nos contratos sem prazo determinado, o trabalhador ele exerce um período de experiência, né, convencionado de 30 até 90 dias. Nesse período, o trabalhador que está em experiência, ele não tem vínculo definitivo ainda com a empresa. No contrato temporário, não tem essa possibilidade de uma experiência. Ele já entra trabalhando, né, para a empresa por um prazo certo. Ou seja, o contrato pode ser de 6 meses ou 180 dias, especificamente, prorrogáveis por mais 3 meses, ou seja, 90 dias, né, equivalentes a isso. Outra coisa, no contrato temporário, a empresa tem que fornecer ao trabalhador temporário as mesmas condições médicas, ambulatoriais e de refeições que oferece aos seus trabalhadores. Resumindo,
Um trabalhador em contrato temporário, se a empresa fornece plano de saúde, ela vai ter que fornecer plano de saúde para este trabalhador também. Se ela não fornece, ela não é obrigada a fornecer para este. Se ela fornece um plano odontológico, tem que fornecer também para o profissional temporário. Se a empresa oferece uma refeição no seu local de trabalho, marmita, vale alimentação, que é obrigatório, ela também vai ter que oferecer o mesmo valor ou a mesma comida para o seu trabalhador temporário. Não há essa distinção. Por fim, quero salientar ainda sobre o contrato temporário é o seguinte: o contrato temporário ele continua a ter o depósito do FGTS em conta. Não foi admitido, não foi permitido que o trabalhador temporário recebesse o FGTS de alguma forma, digamos por um cheque ou pagamento em espécie. Não, continua a ser depositado em conta, o que é uma garantia até para fiscalização trabalhista. E um detalhe importantíssimo: não se pode fazer contratação temporária para substituição de trabalhadores em greve. É proibido. Quando eu falo que só é permitido a contratação de trabalhadores temporários em casos excepcionais, imprevisíveis, casos como esse de uma calamidade, né? Nós estamos agora vivendo uma calamidade, uma pandemia. Podem ser contratados trabalhadores temporários para substituir os trabalhadores que estão doentes? Pode. Pode-se contratar temporariamente trabalhadores para substituir aqueles que estão em situação de risco diante da pandemia, maiores de 60 anos, com comorbidades? Pode. Dentro daquele prazo que eu falei de 180 dias prorrogáveis por até 90 dias. E o trabalhador terceirizado, pela decisão do STF ontem, fica afastada o entendimento jurisprudencial exarado pela norma da súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331. Significa dizer o seguinte: pode ser terceirizado tanto a atividade meio como a atividade fim, em quaisquer das esferas de trabalho. Traduzindo isso para o linguajar mais simples, você tem uma empresa, digamos, de venda de equipamentos de informática. Qualquer trabalhador que você tenha lá pode ser terceirizado. Antigamente, o entendimento da súmula 331 do TST dizia que você não poderia terceirizar, por exemplo, a atividade fim. Você não poderia contratar um vendedor para fazer esse serviço. Você poderia contratar serviços gerais como terceirizado, você poderia contratar um porteiro, você poderia contratar até uma caixa, mas você não poderia contratar um vendedor. Por quê? Porque é sua atividade fim. Vou trazer agora para a empresa pública. Paulo, a empresa pública também vai poder terceirizar? Vai. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal na noite de ontem. Nós estamos falando do dia 16 de junho de 2020. Ficou decidido que a empresa, mesmo pública, pode terceirizar. Vamos para um caso bem simples. A questão dos passaportes que são emitidos pela Polícia Federal. Antigamente, ou melhor, mais recentemente, estava tendo muita discussão se poderiam outros funcionários que não os policiais federais emitirem esse passaporte, entregarem esse passaporte. Pelo entendimento da nova lei, a Lei 13.429, a lei da terceirização, pode sim, sem problema nenhum. Isso aí até geraria um desembaraço para a Polícia Federal cuidar de outras operações mais importantes. Então, qualquer atividade pode ser terceirizada. Paulo, tu disse que o trabalhador temporário, ele tem que receber as mesmas garantias do trabalhador
fixo da empresa, o contrato direto da empresa. Por terceirizado é a mesma condição? Não, é facultado à empresa. O que significa dizer isso? A empresa poderá fornecer o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição. Então quer dizer que o terceirizado, a empresa, né, tomadora, poderá garantir ao funcionário terceirizado as mesmas condições médicas, ambulatoriais e de refeição. Não é obrigado. Se os seus funcionários, digamos assim, recebem um vale alimentação de R$ 10, você não é obrigado a dar o mesmo vale alimentação de R$ 10 para os terceirizados. Vai ficar na dependência daquele valor determinado em lei dos 5% do seu salário. Outra coisa importante a ser dita, com a nova lei da terceirização, também não há um prazo determinado para o terceirizado. Isso atinge diretamente aos concurseiros, aquelas pessoas que nós nos acostumamos a ver estudando para concurso. Pode ser que as empresas públicas, devido a essa grave crise fiscal gerada pela pandemia, que gerou uma baixa na arrecadação de tributos pelos estados, municípios e pela União, não realizem concursos públicos nem tão cedo, porque eles não são mais obrigados, eles podem contratar um terceirizado. Isso é importante dizer para as pessoas ficarem alerta, tá bom? Então, deixo aqui essas considerações. Se alguém tiver maiores dúvidas, bota aí nos comentários. Se gostou, deixa o joinha e vamos crescer juntos. Muito obrigado.